Katenda sabe como caja. Cacheu moçade. Ai maravilha moçade. Contando história para você. Cacheu moçade. Amada silva moçade. Katenda sabe como caja. Cacheu moçade. Ai maravilha moçade. Contando história para você. Katenda sabe como caja. Cacheu moçade. Ai maravilha moçade. Contando história para você. Cacheu moçade. Amada silva moçade. Katenda sabe como caja. Cacheu moçade. Ai maravilha moçade. Contando história para você. Madame Kumba. Samuel Mayaco. Boa noite. Irmão Yaya. Na irmã Kumba, mantenha.
Ibrahim Abdul Jas, combatente incansável. Julião Júnior, um abraço. A cidade de Cacheu, que fica situada na zona norte de Guiné-Bissau, 90 km de capital Bissau. Portugueses chegaram nessa localidade no ano de 1446, através de um barco de 40 toneladas, que leva na tripulação 24 homens, foram comandados por Panum Cristão. Portugueses, outros potências europeus, depois de manga de anos que na Cacheu, começou a comércio de escravo a partir do porto dessa cidade de Cacheu em direção à América do Sul. Geralmente passava para Cabo Verde, o manga de outros pontos que estava ao longo da costa africana. O número de escravos está definido de capacidade de barco, às vezes transportava 200, 500 até 700 caminhões, está definido do tamanho do barco. Todo escravo era transportado com corrente na garganta ou na pé, e então olhado para alguém que nas mulheres com longo fila, tu fica possível para nascer outro. A partir da cidade de Cacheu, os escravos estão levados para o Brasil, Antilhas, Cuba com a América. No Brasil, manga de escravos fugiu de Catilarasco para lugares mais fundos, onde que vai formar suas próprias comunidades. Reforçados estados de África, mas nunca eles esqueceram de ser tradição. Quilombolas, como que fala comunidade negros brasileiros, certo por donas e tiradas da África para a vida de Catilarasco. Cacheu de sua história, Cacheu de sua cultura. Não mantenhas para mais uma. Mantenha-se para todos os gente que estão escutando nesse preciso momento. A Bosco bem para vir assistir mais uma edição de programa, digamos, o de Lupa. Não está ali mais numa edição de cidadania, num exercício de cidadania. Sempre não conta a voz de como
a nós que é detentor de toda a verdade, mas não está ali para dar nossa contribuição enquanto cidadão, porque não parte do princípio de como Guiné-Bissau para desenvolver é preciso para cada um de nós, enquanto cidadão, dar-se contribuição naquele que pode para o desenvolvimento, digamos, do nosso país. Para que ele é criado esse espaço chamado Ude de Lupa, que é um espaço muito privilegiado para poder analisar e discutir e ver assunto do país de uma forma muito mais responsável, assim, com o objetivo único de poder, digamos, ajudar na criação de uma opinião pública mais exigente e mais responsável. Ou seja, nós está ali com o objetivo de poder catalisar esforço nacional, ter essa preocupação do povo, da voz, aqueles que têm voz, ajuda realmente ter essa preocupação de que está constituir tudo preocupação do povo para não vir discutir, para não vir analisar, para não vir colocar junto do governante. Ou seja, também para não estar por um outro lado, não só para criticar tudo as ações que não fazendo por parte do governante, mas também para elogiar e para ajudar a construir um caminho importante para o desenvolvimento, digamos, da Guiné-Bissau. E para essa razão, como anda o Ude de Lupa existir, e para essa razão, como anda nós estamos motivados para estar ali, mais uma vez, nesse exercício que nós chamamos de cidadania. Não, muito obrigado para essa oportunidade, para o tempo que você está a dispensar para poder assistir, para falar com a Guiné-Bissau de nós tudo, e cada um de nós realmente deve de dar aquilo que pode, no sentido de poder a nós tudo não colaborar para o desenvolvimento, digamos, de Guiné-Bissau. A hoje, para análise, bem para não vai subir, se não está amanhã não completa e falta escassos minutos para não completar 47 anos de nossa independência. Não bem para poder analisar junto com vós que causas principais de estrangulamento, digamos, de Guiné-Bissau, porque de não conhecimento a não estudo de como Guiné-Bissau enquanto nação e que desenvolver na medida que nós não estima. Então, o que é que falha? O que é que preciso fazer? Que caminhos possíveis que não poder apontar como solução realmente para não poder sair desse marasmo, para não poder sair dessa situação na qual a nós não encontramos. Esse faz parte da nossa preocupação para poder estar ali nesse programa. Antes de não avançar para aquilo que te ensino ali, não capode a hoje Sua Excelência, Sr. Presidente, digamos, da República, General Uma Embalo, e completa mais um ano de vida. Por razão, o Ude de Lupa na direção, parabéns, para Deus para ter muitos anos de vida, e nesse momento, por nós saber como destino de Guiné-Bissau, com esse povo, de nós tudo, está nessa mão, para ver que ele não pede Deus, todo-poderoso, no sentido de abençoar ricamente, no sentido de poder capacitar e dar mais saúde, dar mais capacidade para poder gerir o destino do nosso povo da melhor forma possível. Portanto, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Ude de Lupa na ingressão, um grande abraço e na desejar o parabéns e na desejar longa vida e na desejar sapiência realmente para poder continuar a dirigir e para dirigir para um futuro melhor que nós todos não desejamos. Para falar com uma organização juventude que está na Portugal em termos de informação, de Madame G15, está também envolvido na organização de um evento comemorativo sobre 24 de setembro na Universidade Lusófona. Portanto, ele lança um vibrante apelo para todo guineense, sobretudo que está radicado ali na Portugal, para poder tomar parte nesse evento amanhã, dia 24 de setembro. E ele convida todos os partidos políticos que têm essa representação para ali na Portugal,
no sentido de poder participar nesse grande evento comemorativo que vai começar a partir de 2 horas de tarde até 6 horas na Universidade de Lusófona. Então o convite está lançado para todos os filhos de Guiné-Bissau que estão radicados principalmente ali na Portugal, juventude de Madem, como se disse essa data vai passar de uma forma despercebida, mas organizar uma sessão de palestras que ainda vai horário para grandes ilustres guineenses, portanto não pensar como a presença de todos os digamos, é indispensável. Antes que não avance e tenha informações que chegam junto de nós, de como Vasco Nadeta, um dos ativistas, digamos, de nova mudança, radicado na Paris, na França, e foi alvo de envenenamento para quem recebeu a autoridade francesa está na fácil investigação para poder saber esses presumíveis autores. Está hospitalizado e até nesse preciso momento pensa como Deus nos ajudar e tudo não correr bem, risco de vida segundo a autoridade médica e por ultrapassar a situação. Portanto, não desejar rápidas melhoras, não quer saber quem não pode imputar responsabilidade prematuro nesse preciso momento, mas na verdade foi alvo de envenenamento. Suma como fala, não está ali mais uma vez para poder papia sobre causas de subdesenvolvimento da Guiné-Bissau. Nós estamos há 47 anos de não independência. E hora que não para, não ouvir para quadro geral do país, que não tem, né? Não está, tudo gente está a ficar revoltado. Para objetivo de luta para não independência, para não autodeterminação e realmente para poder garantir o bem-estar para todo o povo de Guiné-Bissau. Mas o que acontece é que houve falhanços ao longo da história de não independência. Não tem que assumir responsabilidade, não tem que reconhecer falhas, mas além de gente que está a falar com a e preciso primeiro para não julgar qualquer causas deste não falhanço. E preciso para não compreender o que é que levamos nesse falhanço para depois não poder ter condição de realmente de apontar uma solução mais duradoura para o desenvolvimento social, econômico e político do nosso povo. Ou seja, para malamente não poder resolver um problema se a princípio não conseguir que causas. E preciso detectar causas do problema e preciso conhecer realidades de problemas para depois para poder apontar de uma forma mais responsável soluções para que tal problema que não identificar e não conhecer causas. E Guiné-Bissau, se não se vê, não alcança a independência que é alcançado, não toma a independência através de simples conversas, não toma a independência na mesa, não toma a independência assim através de um acordo. A independência foi esforço e foi um processo que leva mangas seguintes na Mouri, um processo de sangue e suor, um processo muito doloroso e que culmina na tomada daquilo que nós chamamos de independência. A nós não colonizado para um sistema violento e ora que houve processos de colonização no continente africano, porque cá não só que está colonizado, mangas de país, quase todo o continente africano, com exceção de Etiópia, e sofre processo de colonização, e processo de colonização também verificado na Ásia, e processo de colonização e avança até América Latina. Ou seja, alguma papel da descolonização, ou processo de colonização no continente africano, tem que levar em evidência situação e que está só é fenômeno que ocorre somente no continente africano, mas invade também toda a Ásia e principalmente
como América Latina. Ele comanda agora que nós estuda processos de colonização e tem figuras emblemáticas de processo de descolonização e tem figuras incontornáveis como a história de processo de descolonização, nomeadamente Mahatma Gandhi, líder da Revolução Indiana, que tinha sua independência para o povo indiano, e também ao mesmo tempo por papiar no segundo momento sobre Amílcar Lopes Cabral, o por papiar sobre Kwame Nkrumah, o por papiar sobre Agostinho Neto, o por papiar sobre Eduardo Mondlane, o por papiar sobre vários outros cidadãos, homens que lançam para processos de descolonização, que marcar expoentes máximos que marcar processos de descolonização do continente africano. É verdade, agora com a papia dessa história, e tem gente que conseguir destacar, tem gente que destacaram nos heróis de história de descolonização, suma Mahatma Gandhi e suma Amílcar Lopes Cabral, que é autor de independência, que é promotor de independência, que é pai de nacionalidade de Guiné e com Cabo Verde. Não alcança a independência porque não orgulha papia só sobre Guiné-Bissau e preciso para não recordar como é processo de colonização e varia em função de países e varia em função de colonizador. Mas, hora que nós ouvimos colonização, colônia portuguesa, e mesmo dentro da colônia portuguesa, é caracterizado como uma colonização de violência. E dentro daquilo lá, e tem algumas variáveis dentro de países próprios de CPLP, dentro de países que portugueses colonizam, principalmente no continente africano. Ou seja, me estou falar como, em alguns países, portugueses conseguiram portá-la de melhor forma possível e em alguns países porta-la de mal. Entre países que porta bem, mais ou menos, no processo de colonização, que é fenômeno normal, e por exemplo, a hora que me cita Angola, me cita Moçambique. Lá na Moçambique e Angola, portugueses portam-la mais ou menos bem porque implementar aquilo que nós chamamos de colonização de povoamento. Colonização de povoamento, segundo eles portugueses, entendi como por cá sair na Angola, fazer Angola ser espaço, ser território, não é que por ficar para todo o tempo. Daí instalar aquilo que nós podemos chamar de colonização de povoamento. Para aquilo lá construir Angola, aproveitar recursos que está lá e tentar aplicar no processo de construção, digamos, de Angola durante todo o processo colonial. Na Guiné-Bissau, para fator histórico, colonizar no país com colônia que implementaram na Guiné-Bissau e está chamado colônia de exploração, ou seja, tira tudo aquilo que podia aproveitar de lá para levar para outro lado e que como ainda explorar para revertir no processo de construção nacional. Então, para aquilo não tem chamado colônia, digamos, de exploração. Então, portugueses no continente africano e tem países que selecionam para implementar colônia de povoamento, suma Angola e Moçambique, e tem países que acudem para fazer uma colônia simplesmente de exploração, em caso de Guiné-Bissau. Ainda nos últimos processos de colonização, digamos, na Guiné-Bissau, por parte de Portugal, e estava assegurado para o regime autoritário que é dirigido por Antônio Salazar, um economista político que estava a dirigir, digamos, Portugal e que se ideologia e baseia simplesmente naquilo que nós chamamos de regime totalitário. E esse Antônio Salazar, que nos últimos anos de não independência, é claro que não independência assuma qualquer outro país, e ocorreu num período mais ou menos de 4, 5 séculos, mas não na papia mais ou menos, depois do processo de resistência africana, não por papia de processo de descolonização do continente africano, e naquele quadro notícia a título de exemplo Antônio Salazar, que realmente esse processo, digamos, de colonização na Guiné-Bissau e era um braço de ferro e que me se libertar Guiné-Bissau. Quem que conhece a história de Guiné-Bissau?
quem que acompanha um bocadinho sobre Amílcar Lopes Cabral e na se como se uma manga deles, manga de outros gente está pensa como Cabral simplesmente e usa via armada e usa via violenta para alcançar a independência, ou seja, que tinha bem necessidade, se uma cultura está a falar, para Cabral recorrer a mecanismos de arma ou de violência para poder alcançar a independência. Mas, na verdade, quem está inteirado, ponto de vista histórico falando, e na saber como a Amílcar Cabral teve toda a necessidade, há uma necessidade de que altura para não entrar para a via armada. Apesar que o PJC, que é o primeiro partido que luta para a independência de Guiné-Bissau, primeiro está chamado FLING, mas, no entanto, Amílcar Cabral explora todos os mecanismos necessários para nós não podermos alcançar a independência de uma forma pacífica. Ou seja, Cabral e lança só de um dia para outro e decidir mobilizar gente para entrar mato para poder lutar para a independência. Não. Primeira versão de luta, primeiro componente da Amílcar Lopes Cabral, primeiro arma mais poderosa que Amílcar Cabral usa e diálogo. Cabral esgota todos os mecanismos necessários para não poder alcançar a independência de uma forma pacífica, mas atendendo de colonizador naquela altura, chamado Antônio Salazar, economista político que estava ali na Portugal, também e de regime totalitário, e ele que aceitava abrir mão em nenhuma circunstância para não poder conceder a independência. Até porque, nos princípios dos anos 60, Nações Unidas assumiu o compromisso de falar, ou trabalhou uma resolução nas Nações Unidas, Assembleia Geral das Nações Unidas, na qual proíbe tudo processo de colonização, por fim, toda a história de colonização, e estima para não alcançar para todos os países realmente alcançava a independência, ou para conseguir a independência de uma forma pacífica, desde os anos 60. E Amílcar Cabral papia, tudo papia. Amílcar Cabral entabular contatos necessários, só a título de exemplo, próprio subsecretário-geral das Nações Unidas e conseguir vir até Portugal para vir papiar Antônio Salazar de questões de poder conceder que não pode chamar de independência. Mas mesmo assim, como fala Antônio Salazar e um simples como é chamado, um ditador também, e no entanto, e quer abrir a mão para não poder tomar uma independência, porque segundo esse entendimento, se dá uma independência ou se seta para nós não tomar independência, que ele está caretando automaticamente independência de que outros países, como falamos de como por exemplo Angola e Moçambique, como falamos é constituída como colônia de povoamento. Eles estimam ela para ficar lá para todo o tempo. Então, consequência, problema é que a Guiné-Bissau, mas só que se setava, só que Cabral lutava para via de diálogo, inclusive FLING lutava para frente de diálogo para não tomar a independência, e que a cana vai ajudar porque ainda vai ficar bloqueado porque tem outros países que a retirar, que a abrir mão, na verdade, de qualquer forma. Para que Salazar simplesmente rejeitou a proposta. Se você até nos anos 70, depois de não envolver numa guerra de libertação nacional, até nos anos 70, 63, que não começou a guerra de libertação nacional, até nos anos 70, 71, 72, o subsecretário-geral das Nações Unidas foi obrigado a visitar zonas libertadas de Guiné-Bissau. E a partir do momento que o subsecretário-geral das Nações Unidas vai a Guiné-Bissau, vai visitar zonas libertadas, depois de um processo longo de guerra, de PJC controlava naquela altura 2/3 do território, naquele preciso momento, e obriga PJC, a partir de últimos grandes combates que culmina que o processo de independência, se me está falando de libertação do quartel de Como, se me está falando de libertação, digamos, de grandes bases de coisa lá, mais chamado ocupado para português e permitir libertação de quartel de Boé, libertação de Como e permitir desbloqueamento de província sul, por enquanto por PJC está lá bases, digamos, na Conakry, e tampão de guerra, ponto de bloqueio de processo de guerra e sul do país. Portanto,
E o sul do país está constituído naquela altura, durante todo o processo, uma base e montado na Conakry. Processo sul do país está constituído como um tampão, como um ponto estratégico para o processo de guerra. Ele comanda, não considera frente sul como uma das frentes mais poderosas, como um dos frentes mais ferozes, como um dos frentes com mais, que tem mais derramamento de sangue, como uma frente principal, digamos, de guerra de libertação nacional. Após a tomada do quartelamento, digamos, de Comcayar, depois de tomada de quartelamento na Medina Ziboye, e cria condições sine qua non para não decidir unilateralmente assumir no autodeterminação, não independência. Atenção, não proclamar através de Assembleia Constituinte Nino Vieira, então presidente da República, enquanto presidente da Assembleia Nacional Popular Constituinte, e obrigado lei Carta de Independência na Lugajol, na matas de Lugajol, na Menina Ziboye. A partir de que data que proclamado e leído que Carta de Independência e lá que não tomou independência? Suma que outros gente manga deles está confundindo, está aponta então, e na 73 ou na 74 que não tomou independência, porque através do acordo de Argel, e 10 de março, o povo Portugal reconhecido oficialmente como independente. Mas atenção, do ponto de vista histórico, ora que tem duas datas de um determinado acontecimento, data que está considerada e data anterior, essa é a primeira realidade. Ora que tem dois fatos históricos, com datas diferentes, primeira data é que está considerado como válido. Esse, do ponto de vista histórico. Uma outra verdade é como a nós não lutamos para a independência. Então, e que alguém que deve de seta ou não dá na independência. Então, se a nós que luta, processo está recai sobre nós. Processo que depende de outro alguém. A nós que vítima, a nós que lanta não queria. Então, que data que nós fala a nós sim independente e que data realmente que nós somos independente. Então, para que a confusão entrar na cabeça de ninguém, de como que data de verdade de não independência, suma que outros também estão colocando na sua cabeça. Não, data de não independência e dia 23 de setembro de 1970, aliás, 24 de setembro de 1973, a partir de leitura de carta de proclamação de independência de Guiné-Bissau com Cabo Verde. Então, Guiné-Bissau ser o Estado livre a partir daquele momento, a partir de que ato de proclamação de independência. Consequência daquilo lá, Nações Unidas, vários países, é junta a nós e um dos países que proclamam a independência de uma forma unilateral e setaram quase para unanimidade de todos os países do mundo. A Guiné-Bissau é um dos países no mundo que toma assim, que decidiu falar a nós não tomando a independência de uma forma unilateral e que aceitaram quase para unanimidade de todos os países no mundo. Estados Unidos também proclama-se independência em 1776 de uma forma unilateral. Guiné-Conakry também proclamou a sua independência de uma forma unilateral, mas processos de Guiné-Conakry e que sendo tão unânime de independência de Guiné-Conakry e tem séries de problemas para Guiné-Conakry porque gente cada caceta da seta ou reconheci próprio independência de guineenses de Conakry. E vou notar como a Guiné-Conakry e esse caso é problema de tomar independência unilateralmente e tem sido realmente problemas muito sérios com a França. Até a França vem sendo obrigado não é, a tornar a Guiné-Conakry um simples protetorado que não segurado para Senegal. Ou seja, Senegal que não assumiu o controle, digamos, Leopoldo Sédar Senghor estava na sua governação e obrigado a assumir o protetorado, o controle de Guiné-Conakry até no momento que Ahmed Sékou Touré entendeu como que ele acabou de ser e decidiu unilateralmente tomar-se independência. Não concentrar na questão de Guiné-Bissau para lembrar a gente como no processo de colonização e que foi fácil, foi resultado de uma grande luta, foi o resultado de um esforço enorme que envolve uma guerra de 11 anos.
Depois daquilo lá, essa história heroica do nosso povo, essa história interessante do nosso povo, nunca tem que confundir período de história de guerra de libertação nacional com o período pós-guerra de libertação nacional. Ora que nós estamos a fazer conclusão dessa, e está levando logo na ideia de como é que faz sentido para não lutar contra brancos na Guiné-Bissau. E porque a Bobo está a fazer uma confusão. E porque você está a juntar coisas que cadê de juntado. Não cadê de misturar um processo. Processo de luta tem um objetivo específico. Objetivo específico de luta e realmente para não alcançar a independência. Objetivo específico de luta e para não tornar como um povo que não alcança a autodeterminação. Objetivo específico de luta e para não poder alcançar, digamos, a independência. Então, esse é alcançado com êxito. Esse é atingido com êxito. E um processo que acaba que culmina com êxito. Agora, razão que pode motivar a gente no entramado para não guerrear para a independência e outro, gente falar, Amílcar Cabral, papia de programa maior e papel de programa mínimo. Programa mínimo e libertação do país, programa maior e papel de construção nacional. É verdade, a partir de livros que não papearam sobre vida e obra da Amílcar Cabral, nesse preciso momento, e parece como tem uma divergência de ideias no que concerne ao programa maior de Amílcar Lopes Cabral. Há grupos de pensamentos que falam como programa que Amílcar Lopes Cabral estava na frisa. Programa maior de Amílcar Cabral e tratava simplesmente de unificação de dois estados, do estado de Guiné e de Cabo Verde. Esse é um conceito, esse é um corrente de pensamentos sobre vida e obra de Amílcar Cabral. Tem gente que fala como programa maior de Amílcar Lopes Cabral, na papel de livros, de obras de Amílcar Lopes Cabral. E tem um corrente de pensamentos que fala como programa maior de Amílcar Lopes Cabral e era para a unificação de dois estados, que é o estado de Guiné-Bissau e de Cabo Verde. E outro corrente de pensamentos está falando como não, programa maior de Amílcar Lopes Cabral está substanciar no desenvolvimento de dois estados, para tornar Guiné-Bissau com Cabo Verde, tipo Estados Unidos, aliás, Suécia de África. Então, objetivo maior de Amílcar Cabral, programa maior de Amílcar Cabral, está desenhado para o processo de desenvolvimento de dois estados. Mas, de qualquer das formas, atendendo esses dois correntes de pensamento sobre Amílcar Lopes Cabral, sobre esse pensamento de programa maior, porque programa mínimo está já alcançado, que autodeterminação, que independência. Agora, programa maior, se era para unificação de dois estados ou se tratava de desenvolvimento de dois estados. Mas, de qualquer das formas, não há um denominador comum para falar como desenvolvimento digamos, programa maior de Amílcar Cabral, tanto era para a unificação do Estado, o desenvolvimento dos dois Estados, seu objetivo, seu denominador comum, e como a Amílcar Cabral está na perspectiva, um desenvolvimento melhor para o povo de Guiné-Bissau com Cabo Verde. Então, este vai constituir programa maior de Amílcar Lopes Cabral. E foi além, até ao ponto de falar como gente não luta com eles para compreender, perceber como as lutas que nós não fazemos e não tem gente que não vem dando contrada, ali que não começar análise esta noite. As frases de Amílcar Lopes Cabral, que foi consequências, dos consequências para si própria morte, porque hoje aqui declara como gente que não dá, ainda tem gente que não vem dando contrada para o processo de desenvolvimento, gente entender como é que tem que lutar, tem que gastar sua juventude, gastar tudo anos de luta, para depois é que bem colocado, ou é que bem sumir destino do país. Esse série de descontentamento dentro do fileira do PAJC que culmina com esse assassinato e dos causas e dos situações que Cabral realmente promoveu, que tinha esse descontentamento no seio de forças armadas, na qual causa sua própria morte. Cabral tem razão, ou que tem razão. Se não se vê Cabral e um homem para além de sua época,
não há papel de um engenheiro agrônomo, com sua área específica e técnica, mas, no entanto, ele desenvolveu uma ação política de uma forma extraordinária. Cabral teve visão de África, Cabral teve visão do mundo. Cabral e afirma ao longo do processo de colonização como um dos líderes mundiais. Se você nota, Amílcar Lopes Cabral e chegava a uma certa altura que se imagem, se figura e torna incontornável a nível mundial, tanto na Europa como na África. E, portanto, visão de Cabral, e que está resumida simplesmente na libertação dos povos. Visão de Cabral, e então ultrapassava a fronteira. Aos que não entendia alguns fenômenos, ele comanda uma das maiores universidades do mundo, uma universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América, e lá próprio na América, e tem na rua própria de Amílcar Cabral, e lá tem gente está estudando lá. Agora, quando eu faço teses de doutoramento para papel de ciências políticas, porque tem como de fugir de vida e obra de Amílcar Cabral. Ou seja, nas universidades mais privilegiadas do mundo e dado oportunidade para a gente estudar pensamento de Amílcar Lopes Cabral, se pensamento político, se pensamento filosófico, porque entendido como um homem e um gênio. Ele comanda e chega em algumas situações, Nelson Mandela, que está considerado como homem de África, e fala como a seguinte se está na Gabão, seguinte se está na fala de mim, não sabe como Nelson Mandela ganha Nobel de Paz, seguinte se está na papel de mim, é porque ele se conhece Amílcar Lopes Cabral, e era um fenômeno. A título de exemplo, que nada bom ser de noite, que ele escolhida com Amílcar Cabral na mato, é saber como Amílcar Cabral está apresentando alguém uma vez só, e está com o nome, e fixado todo o tempo. A partir de que ele é Amílcar Cabral com o nome, é apresentar ele, e dá o mão, e chama o nome, e está fixo, que precisa de andar com o livro, e que precisa de pontar mais esse quem, e tem uma capacidade de fixação, uma capacidade de absorção de muito extraordinária. Então, um homem que ultrapassava esse tempo, só para poder ouvir na estratégia de guerra, para não poder avançar. E como a Amílcar Cabral, e se poder desenvolver guerra só na Guiné-Bissau e na Pirril. Porque se forças de colonização, força de colono português, concentrava todo o seu armamento, sua força militar, seu poderio militar, só na Guiné-Bissau, então não é capaz de ganhar essa guerra que não ganha. Mas atenção, agora que na papel de vitória do PAGC, se uma consigo como a PAGC que conta a história devidamente, e preciso para não pôr entre aspas, só que não vai falar vitória, não está colocá-la entre aspas. Bom, não vai servir para ver que é enquanto história. Mas para falar com a Amílcar Cabral, para poder fragilizar portugueses, o que é que fazem? E fomenta a guerra, digamos, e fazem parte da fundação do partido na Angola e trabalhar para iniciar a guerra na Angola. E participa na criação do partido na Moçambique e fomenta a guerra na Moçambique. Quer dizer, abrindo leques de guerra e não permitir ao inimigo que concentrasse força numa única frente e uma das formas estratégicas militares para poder destabilizar o próprio Portugal e para tornar Portugal uma potência frágil a nível de processo de guerra na África. Portanto, essa estratégia, agora que não bem compreendi lá hoje, não está entendendo como aquele homem se visão e então ultrapassava largamente se época. Não está entendendo como a Amílcar Cabral realmente se pensamentos e pensamentos para poder estudar esse homem, qualquer nível de pensamentos que terá porque é uma estratégia altamente poderosa. E para mim dessa razão, e vale a pena que todo mundo hoje está a estudar vida e obra de Amílcar Cabral. Avançando nisto, porque não tem tempo suficiente para poder papel de vida e obra de Amílcar Cabral, realmente muito vasto. Me falava dentro de parênteses que não está papel a vitória do PAGC, porque todo gente está apontando, está falando como não ganha guerra, não ganha guerra para via da armada, atenção. E que o poder de arma que nós não ganha guerra. A nós não ganha guerra na Guiné-Bissau. O PAGC ganha guerra na Guiné-Bissau através de
de plano diplomático. Não ganha portugueses guerra num plano diplomático. Ele comanda Nações Unidas, desloca Guiné-Bissau e rejeita tudo, dá tudo apoio, digamos, a próprio Portugal. E tem um coisa que boca sabe. Estados Unidos, Portugal comprometeu Antônio Salazar e permitiu até da ilhas de Açores, a atual ilha de Açores de Portugal, para conceder para Estados Unidos da América, só para Estados Unidos da América fornecer a eles melhores armas ou aviões de combate que é produzida naquela altura, de princípio dos anos 70. Quer dizer, se o presidente que estava lá nos Estados Unidos da América concordava e está fornecendo aviões mais sofisticados para Antônio Salazar para lutar com ele na Guiné-Bissau. Daí, a atual ilha das Açores, e que está pertencendo a Portugal, no momento que na papia, sim, mas está pertencendo aos Estados Unidos da América. Mas, no entanto, Cabral invade Nações Unidas, Cabral invade Vaticano e convence todo gente que está lá. Na colônia africana, onde aqui recebido na Vaticano, foi representante, foi quem ouvido diante de Agostinho Neto, diante de líder moçambicano, e a Mica Cabral discursou lá. A partir de lá, eu olhado como um líder que pode liderar ou que pode assumir realmente controle de independência nas regiões de África. Uma outra verdade é que no próprio Nações Unidas, e vira tudo contra Portugal. Naquela altura, rejeita, apoia, retira todo o apoio possível para Portugal no processo de guerra. Para defender Guiné-Bissau e falar com Amílcar Lopes Cabral, ele que nasceu do legítimo representante do povo de Guiné-Bissau com Cabo Verde. Atendendo esses fatores históricos, atendendo essa realidade, não está falando como sim, senhora, não vence guerra do ponto de vista diplomático, não vence guerra para via de arma, não vence guerra porque não basta luta. Não, é que isto que acontece, ele como na plano diplomático não vence guerra. Naquele quadro de como não ganha guerra do ponto de vista diplomático, ele comanda subsecretário-geral das Nações Unidas e desloca a Guiné-Bissau no princípio de 70, 71, para visitar todas as zonas libertadas e ainda com se pé nas zonas libertadas e jubi processo de luta na Guiné-Bissau, depois que Iriba e reconhece Amílcar Lopes Cabral como legítimo representante do povo de Guiné-Bissau com Cabo Verde. Não no papel do ponto de vista político de Cabral, porque nunca se não tem tempo para isto. Chega a uma certa altura para abrir cimeiras de própria União Africana. Se Amílcar, por enquanto, Amílcar Cabral que chegava lá e que está com si. Amílcar Cabral na Londres, na Inglaterra, no Reino Unido, naquela altura, se discurso, a hora que acaba, esse discurso está escrevido na panfletos e está lançado para ruas de Londres, na papel da Europa, um dos países avançados, que primeiro na passa adiante no processo de descolonização no continente africano. Cabral é um homem qualquer, teve sonhos, e teve uma visão ampla. E manga de gente que conhece a história de Cabral. Infelizmente, porque nunca contei essa história. Nunca teve tempo de contar a história para ver o sistema de ensino que não tem no país. E a hora que gente que contar a história, suma que gente que contar a história de processo de guerra de libertação nacional. Para gente se viva como, olha que guerra na começaram, e começaram a que pós, e começaram com manducu, e começaram com canhaco, e começaram com tarçado, e começaram com manchado, e começaram com flechas. Misti falar como, perante um inimigo que tem uma arma de fogo. Aliás, quem conhece a história de resistência africana, e se vê como uma das causas da derrota da resistência africana, porque tem um grupo de africanos que aceitava até, logo a priori, aceitava a presença dos brancos. Mas o que acontece? E como para ver de nível, para ver de desigualdade de potência, porque nunca tem acesso a poderio de arma, porque nunca teve acesso a armas de fogo, e aquilo é como uma das causas para a derrota
derrota da resistência africana. Mesmo um fator importante, e esse fator de unidade que nós estamos a resistir até a hoje, um dos causas que põe brancos ficando no país, brancos ficando no continente, brancos explorando ao longo de 4 séculos, é porque a nós, africanos, olha que não traçar processo de resistência africana, nunca foi unido, a nós sempre não andar de uma forma dispersa, a nós sempre não canta tende muito entre nós, e reinos mais poderosos começaram a capturar, mesmo na época de escravatura, olha que começa através de descoberta dos Estados Unidos da América, e começaram o processo de exploração, digamos, de cana-de-açúcar, ou de cultura de cana-de-açúcar, e tendido, como eu digo, assegurado mãos de obra lá na América, próprios africanos que estão envolvidos na captura de homens, próprios africanos que estão passando adiante para saquear outros reinos, próprios africanos que estão passando adiante para poder de alguns, para tomar jovens, para vir vender a brancos, peleva. Foi assim, não luta sempre ao longo de nossa história, e que foi um processo unido. E como consequências, não sofre processo de colonização que não sofre, porque nunca foi unido. E até hoje, infelizmente, depois do processo de libertação, depois do processo que envolvia no guerra, não na papia, agora não está na papia de um processo de construção nacional. Agora nós está na papia de um processo de desenvolvimento de nossos países. Agora nós está na papia de um processo que deve ter esse bem-estar para o povo. E mesmo assim, nós está a tratar o processo de construção nacional de uma forma dividida. Como é que nós não podíamos pensar como não podia chegar a um processo de desenvolvimento aceitável? Como é que nós não podíamos pensar como não podia ser forte no continente africano ou no nosso país? Como é que nós não podíamos pensar como não podia alcançar objetivos de um milênio de uma forma dividida? Impensável. Impensável. Então, causas de destruição do continente africano, causas para subdesenvolvimento no continente africano, e ter resumindo 2 grandes fatores. Primeiro fator, e para bem de passado histórico. Hora que nós falamos de passado histórico, me se lembrando tal como e tirar homens com mulheres mais poderoso que podia contribuir para o desenvolvimento do nosso continente, é levado para trabalhar no outro lado, é levado a ser os escravos na Américas, é levado a ser os escravos no outro lado. Então, esse contribui para o enfraquecimento do continente africano, esse contribui para a destruição do continente africano. Um outro fator importante, que é menos importante, e agora que nós não falamos como e para má governação no continente africano. A nós é processo de subdesenvolvimento que não tem ao longo desses 40, 50 anos que abrido e vagas de independência, não tem esse tempo mais ou menos para poder afirmar no processo de desenvolvimento no continente africano. Então, para ver de má governação, porque não tem governantes responsáveis, aí está na papel no quadro geral, e para falar como o continente africano mantém a pobreza, continente africano mantém o subdesenvolvimento, continente africano mantém a situação que está para ver de má governação. Atendendo esses fatores importantes, e preciso para nos rever na situação política, voltando no meu país, baquim que arda país. E arda um país, gente que dá uma noção, gente que ensinaram o que é gatilha, gente que ensinaram o que é arma, qual que arma mais poderoso, qual que está fogueira melhor, qual que gente que prepararam sementes só para a guerra. Então o objetivo era mais específico. Amílcar Cabral não confundiu as coisas. Amílcar Cabral foi muito claro e fala, essa luta que não está envolvido nela e tem o único objetivo, hora que não cabe processo de luta, ainda tem gente que não vem dar no contrada, ainda tem gente que não vem encontrar com nós, e as gente não garantem cada um som de nós, a boca está labrar ainda criar melhor condições para labrar ainda mais, para labrar de melhor formas,
para você poder ganhar ainda mais. A boca carpinteiro, você vai continuar o trabalho. Só que não criar condições para você fazer da melhor forma possível. A boca tem outra profissão, a boca era artesão, você criar mais condições para você fazer da melhor forma possível, para rentabilizar o trabalho que está a fazer, mas que nós não can considerar, que a Amílcar Cabral não can conciliar, e para pensar, a bolsa que ensinaram foguear, a bolsa que ensinaram coisa de arma, para tomar no país. Então, o maior falhaço, primeiro fiasco para subdesenvolvimento de Guiné-Bissau, primeiro problema que Guiné-Bissau enfrenta com ele e morte da Amílcar Lopes Cabral. Morte de Amílcar Lopes Cabral e tem sido séries de embaraços para o desenvolvimento de Guiné-Bissau. Morte de Amílcar Lopes Cabral e tem sido problemas que nunca conseguiram resolver. Por quê? Porque vem passa adiante a quem que é preparado, a quem que realmente é dado e que deve ter essa oportunidade. Ou seja, para você ser o melhor comandante, para você ser o melhor, alguém que está fugindo bem, e que significa como você ser o grande estadista, e que significa automaticamente você ser o grande administrador, e que significa automaticamente você poder gerir Estado. Então não passa a ter processo automático. Passam a ter heróis de luta, de libertação nacional, para servir como administrador do país. Hoje, Luiz Cabral toma o país. Na primórdios de independência, é realmente conduzir o país numa perspectiva normal, porque é alguém que tem a noção, e alguém que tem a visão das coisas. Hoje, que não é a da independência, atenção, você tem só 11 quadros superiores no país inteiro. 11. E que ultrapassar. 11 quadros superiores. O que elas podem fazer para o processo de desenvolvimento de um país? Recursos humanos e aspecto importante no processo, aliás, e aspecto vital, determinante no processo de desenvolvimento. No processo de revolução industrial, lembrantar um grande evento do século XVII, século XVIII, finais do século XVIII para o século XIX, que é chamado processo de revolução industrial. Onde homens começam a mecanizar, começam a assumir mecanismos, a adotar outros procedimentos para poder mecanizar essa atividade. Onde a máquina começou a substituir o homem na atividade. Na primeira fase da revolução industrial, penso que o bimba no pensamento de gente e de como basta botar terra, basta botar dinheiro, capital, botar máquinas, botar condições para desenvolver. E essa primeira fase de revolução industrial e leva o mundo a um fiasco. E eles vêm a produzir mais que tem que produzir. E tem um problema sério para a humanidade. E consequência dramática de que situações impura próprio mundo aqui que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial na 1914. A partir de lá, eu olhado como e que basta na hora que não há papel de desenvolvimento, e que basta só ter dinheiro, e que basta só ter máquinas, e que basta ter terra, mas é preciso para ter homens capacitados. A partir de lá começam a abrir escolas, e começam a abrir creches, e começam a abrir centros de formação na toda parte da Europa. E de lá, e começa assumido numa segunda, terceira fase, um processo de desenvolvimento, digamos, da Europa, de uma forma segura, de uma forma mais sustentável. Ou seja, nunca pode papel de desenvolvimento se nunca pensa em recursos humanos. Nunca pode pensar, sonhar, não pode desenvolver se nunca pensa em recursos humanos. E recursos humanos passam a servir como fator indispensável para o processo de desenvolvimento. É como aí surge formação, é como aí surgem escolas, é como aí surgem os centros de formação para preparar homens para ser capaz de realmente poder gerir a situação de uma forma mais responsável. De uma forma mais responsável. Então, a partir de lá, da segunda fase da revolução, para a terceira fase da revolução industrial, porque a hoje, verdade, como na Guiné-Bissau, não está atualizar
Tu frente a gente a hoje ela falou, não, a revolução tem 3 fases. Não, nós estamos na 4ª fase da revolução industrial. 4ª fase da revolução industrial é marcada para a fase da era tecnológica. A hoje nada o que está fazendo sem ajuda tecnológica. Então nós estamos na 4ª era da revolução industrial. Mas mesmo assim, não é processo de 4ª geração da revolução industrial, não é processo de revolução ou é processo de era tecnológicas. Há um processo fundamental que nunca pude fugir dele, chamado recursos humanos. Homens passando, continuam a determinar. Homens continuam a desenhar planos. Homens continuam a desenhar estratégias. Homens continuam a desenhar caminhos para desenvolvimento. Homens continuam a passar adiante como vetor principal para o processo de desenvolvimento. Porque tudo na minha caiba sobre riba dela enquanto homem. Então, isso menino quem que sumiu o destino do país porque era um grande guerreiro. E levando num fiasco total. Porque não pensa grande guerreiro e por ser um grande homem do Estado. Não olhando que aqui dá. Assassinatos, riba de assassinatos. E levar o país não situações que nunca pude explicar. Conselho de Revolução que sumiu o golpe, apesar de apoiado para digamos, para o povo, mas no entanto foi um fiasco. Foi um fiasco. Porque no processo de unidade de Guiné-Cabo Verde, e bem começando a levantar questões, homens que sendo capazes de por unir, Guiné se estendiba como não, está a ser respeitado, e como a raça branca ou cor branco passava adiante na administração pública. Não diz que se como durante o processo de colonização, portugueses davam só até 4ª classe a implantar liceus na Cabo Verde, e cabo-verdianos teve acesso à universidade, ou aliás, a liceus teve acesso a ensino mais superior. E esses quadros que teve acesso a liceus para bem sumir a administração pública, para passar adiante no processo da administração pública, não entendi como não, aquilo que podia acontecer. E daí, culminando aqui o processo do Conselho de Revolução, sumir um processo chamado de golpe de 80. Desde lá até a hoje, que não papiar, não paralisa tudo. Primeiro, um dos problemas centrais que leva a Guiné-Bissau nesse coisa dessa que não está nele. Que leva a Guiné-Bissau nesse problema que não está nele. E está chamado paralisação da administração pública. Não destruir o que está falando da administração pública. Não acabar com a administração pública. Porque que homens que teve noção de que é administração pública. Se você ouvir, como é chamado, país vizinho, Bujubi, Dakar, Senegal. Senegal toma a independência de uma forma não unilateral. E para além de que ela é que assume uma independência completa. O que é que acontece? Apesar que é falar com eles independente, é disso a França continua na deles, na forma de organizar a administração pública, na forma de organizar o Estado, na forma de como é que o Estado tem que atuar. Esse princípio da administração pública colonial da era francesa continua na Senegal ao longo de muito tempo. Toque aprender, toque saber como a coisa está gerida. Essa não é a diferença. E na Guiné-Bissau não mistura uma independência total. Não cabe intervenção de ninguém. Não cabe intervenção de branco. E para além de não vir sair de intervenção de branco, não vem falar, não cabe mais para outro cabo-verdiano, se está riba de nós, não subir de nós a nós, só sem noção de que está falando a administração pública. Consequência de que ela não paralisa simplesmente a administração pública. Paralisar. Hoje, no momento que na papia, você tem uma administração pública politizada. E tem lugares na administração pública, na papel que você, enquanto administrador, enquanto quem que tem noção da administração pública, enquanto quem que cursa na área da administração pública. Na administração pública, normalmente, e tem lugares que está ocupado para partidos políticos, e tem lugares que podem fazer parte do partido político, não falar áreas técnicas. Naquelas áreas técnicas, tem só que vai quem cobalila, e tem só que vai cidadão que demonstrar capacidade. E tem só que cidadãos que podem ter resultados melhores. E por isso está lançado concurso público para poder ter acesso a cargos públicos. E tem lugares, a partir de diretor-geral para baixo, que cargo técnico e tem que ocupar só para cidadãos capazes. A OSS na Guiné-Bissau tem barulho de chão.
para eu olhar trabalho no Estado e preciso fazer parte de uma formação política. Ou seja, não partidarizar a administração pública. A para olhar trabalho na Bissau, na administração pública, eu preciso não fazer, eu precisar de formação, eu preciso revelar qualidade, eu preciso de como a tio, eu preciso de como a estuda, eu tenho noção de alguma coisa, eu preciso de falar de como a ir na universidade e tal, eu preciso só de ter cartão de militância de um partido, e se esse partido está a governar, automaticamente é por pôr naquele lugar, e não partidarizar a administração pública. Esse problema que não tem nem para resolver. E esse problema que não tive de resolver depois desses 47 anos de independência. E esse que problema que não tem hoje para tratar ele. E esse que problema que não tem que resolver para não poder ter caminho seguro para um desenvolvimento que não existe. Esse que caminho que não tem que tratar, não tem que parar partidarizar a administração pública para atingir lugar de trabalhar no Estado, para um papel talvez se impõe conceito o Estado, a gente está entendendo melhor, para trabalhar no Estado, tem só que mostrar como a boa é capaz, para trabalhar no Estado, tem só que mostrar como a boa tem condições para isto, e para mostrar como tem condições para isto, não é lançar concurso público, se passa, vou trabalhar. Então, o que é o resumo geral? O que é que me estou falar com isso? Me estou falar com não tem que assuntos do Estado, não tem que priorizar o Estado de Guiné-Bissau em primeiro lugar. Não tem que pôr em primeiro lugar em detrimento dos partidos políticos. Não tem que entender como o Estado que pode depender de formações políticas. Não tem que entender na nossa cabeça de como a solução para não poder avançar, para não poder alcançar desenvolvimento soma outros países, para não poder chegar naquele lugar que não desejar. Primeiro coisa que não tem que fazer, não tem que eleger interesse do Estado acima de todos os outros interesses. Se isto que acontece, não cana bem nem cá. Aquilo que aconteceu ali, tudo baseado no nepotismo. Veja se ensinar num vício. Vou te apontar um papel de nunde. Vou papel de quem próprio na peja-se. Ele próprio, o que fazer? Ele de nunde. Então, isto, levando para você do grande lá, para você ganhar lugar de cimeira, para você ganhar lugar importante, e preciso para o papel ser do alguém ontem. Quer dizer, nós que estudamos de uma forma que não papel sacrifica, que não mesmo mara pano é decidir colocar mara barriga querendo dizendo sofre fome, não estuda pelo facto de no país é que ser do nada não pode ser, não pode ter lugar. Não revi política. Na conferência ontem que não promovido na Bissau junto de PRS está a promover esse evento de independência, uma coisa extraordinária. Secretário-geral do PRS, Florentino, falar com e preciso encontrar uma fórmula para resolução de problemas de Guiné-Bissau para poder ultrapassar, para Guiné-Bissau poder ultrapassar, digamos, instabilidade constante ao longo da independência. Então, a primeira solução que o Udio do Lupa está propondo, primeira solução que o Udio do Lupa está falando dela, e para realmente não priorizar interesse público sobre interesse privado. Ou seja, não dá interesse, não põe Guiné-Bissau no primeiro lugar. Se não põe Guiné-Bissau acima de todos os partidos políticos, acima do PHC, acima do MADEM, acima do PRS, acima de APU-PRGB, acima de qualquer 50 partidos, não tem nenhum caminho meio andado para desenvolvimento do nosso país. Não tem nenhum caminho meio andado para desenvolvimento do nosso país. Então, o caminho mais seguro para entrar no segundo ponto deste debate, caminho acertado, fórmulas que a gente está na pedir, fórmulas que a gente não fala, outros estão falando que Guiné-Bissau dado na praga, quanto ano não capô de nem vai cabo, o manga dele está falando o dito que tem, não o gosto não consegue na pop que não deve de fazer, que não deve de fazer ter solução, dito tem, Guiné-Bissau está com mais praga. Por enquanto Deus dá vida e saúde. Deus permitindo para não viver. Então, e criando condições premiáveis para o desenvolvimento. O que é que falta?
E cada um de nós assumir de forma responsável o processo de desenvolvimento. O que é que falta aí para não arregaçar manga, para não poder avançar para o processo de desenvolvimento? O que é que falta? E falta para nós tudo, nós assumir de forma responsável o processo de desenvolvimento no país. E preciso para a gente saber como ninguém cana bem compor terra. E preciso para nós saber como ninguém quer amar Guiné-Bissau mais do que a nós, que filhos de Guiné-Bissau. E preciso para nós saber como não tem que fazer coisas suma que está fazendo no outro lado. Nunca tem que inventar uma forma de desenvolver. Nunca tem que inventar uma forma de pensar como não alcançar desenvolvimento. Não. E ter nesse preciso momento, e tem um conjunto de medidas que tomado para vários países, não a seguir exemplo de vários outros países, suma que eles aí andam para chegar desenvolvimento assim que não tem que andar para alcançar no desenvolvimento. E cá, de uma maneira que a gente pode pensar como e preciso jambacus, e preciso muro, e preciso... Não. E preciso sapiência. Então, o caminho para o desenvolvimento de Guiné-Bissau, e preciso para não quebrar que tradição do passado. Quebrar que tradição do passado significa como? Para não acabar com a ignorância, para não acabar com o nepotismo, para não acabar com tudo clientelismo político, para não acabar com tudo esse processo que acompanhado até o momento com a papel. E veja ser assinado essa coisa digamos, de incompetência, de promover nepotismo, de promover clientelismo político, de promover um conjunto de situações anormais. Aos mangas de partidos políticos que estão no país, tudo pensar como é normal, para não promover ignorância. É pensar como é normal, para não promover clientelismo político. É pensar como é normal, para não implementar nepotismo. E que é normal. E que é normal. E se não continuar a fazer mesmo coisas que não está fazendo no passado, mudança que pode ter. Mas Mahatma Gandhi fala como projetos de mudança, e ora que nós não fazemos coisas diferentes do que nós fazíamos já. Quer dizer, por enquanto a nós não pensar como não continuar a porta, suma que não está porta no passado, e significa automaticamente não olhar mudança é mentira. E tem gente que pensa nessa cabeça como não, o projeto de mudança e hora que não muda só para partidos, e se partidos tal estão a mandar, e significa mudança, não é a mudança. Mudança podia acontecer hora que não abandonar comportamentos anteriores, hora que não abandonar procedimentos anteriores, que não se vê como é que promover no desenvolvimento para não assumir uma nova era, um novo comportamento, só lá que não poder avançar para o desenvolvimento. Justiça que estava na facido, para começar a facido goste, e não avançar para o desenvolvimento. Diz que estão a priorizar sapiência, para pôr sapiência no primeiro lugar, para começar a instituir concurso público, não olhar coisas na muda, coisas na transforma, é assim. Não hoje de lupa falar na formação do governo, nunca precisa de 20, 30 ministros. Mas naquela altura ninguém está entendendo. A OSI tem só e tem 4, 5 ministros que podem tirar o governo Nuno Gomes Nabial, governo Cabalinha não. Se eu tirar ministra de negócios estrangeiros, vou tirar ministra de educação, vou tirar ministro de economias e finanças, vou tirar ministro de obras públicas, vou tirar ministro de administração territorial, é 5 ministros, se eu tirar o governo Cabali. E se eu tirar todos os outros ministros, eu disse 5 ministros que atualmente estão lá, o governo não vai adiante. Então, questão é quantidade, questão é qualidade. Não precisa de homens capacitados, homens preparados, homens com noção do Estado, para fazer coisas como deve ser. E que magia, e que nada, e que invenção. Mas não espera, não me espera. Ignorantes não falaram como não. Falaram tal agora que estuda mais, no entanto, e está fazendo melhor. É burrice. Porque quem é ignorante e tem que promover uma ignorância para pensar como que alguém ignorante e bom não. Por quê? Porque ele é ignorante. Porque ele que tem capacidade para entender coisas. Ele comanda e pensa na sua observação, na seu entendimento de como que outro também ribalinam e melhor do que outro. Não é a verdade. Teoria de como não. Se o intelectual que outro pode mais vale que é mentira e falsa.
caminho para o desenvolvimento de um país e está passar para competência, está passar para homens de livro, está passar para homens de noção, está passar com homens que sabem prever futuro, homens que têm condições para poder fazer uma avaliação segura. Este caminho para desenvolvimento. Nada de promover ignorância, nada de promover incompetência, nada de promover nepotismo, nada de promover nepotismo ou clientelismo político. Esse é o caminho para não desenvolver. Não na papel de 47 anos, por enquanto não continua da mesma forma, de promover ignorantes para pôr eles diante, não na 47 anos na Chiga, não continua a estar no mesmo caminho. E não quando continua a estar no mesmo passo, não recua mais, porque o país não degrada. Suma que passa 47 anos, gosta de estrada que tem. E passa 47 anos, escolas tudo cabali. E passa 47 anos, deve ser o mais dana de que maneira que não herdava. Porque tudo que é construído e tem uma vida, e tem um determinado tempo, e que pode manter intacto. Quando é que estradas que construídas ao longo da independência, a Ósica tem. Que hospitais que é compuno, manga deles cai. Ora, quando camba para ilhas e temba que rampa que construído para brancos, tudo está na chão. A os pouco gente está põe para camba. Porque não fica parado. Não promover incompetência. Não promovi burrice e não me estia alcançar desenvolvimento. Que lá que o Ujo de Lupa está falando, não me chega desenvolvimento de forma atravessada. Nunca podia alcançar desenvolvimento de forma atravessada. Não tem que andar, suma que a gente está andando. Não tem que eleger desde o século XIX, finais do século XIX, na segunda fase da Revolução Industrial. A gente fala, é problema que nós estamos nele. Que não tem máquinas, não tem dinheiro, não tem terras, que comanda não está na decadência, que comanda não entra na crise econômica, que causaram esses problemas enormes e preciso não posta e tem um elemento que está na faltando. Outros intelectuais surgem e falam, ei, o que não falta? E falta homens. Suba que Luiz Cabral montando indústrias, Luiz Cabral montando fábricas, e montando fábricas na todo o quarto de Guiné-Bissau. Então o que falta? E falta homens capacitados para gerir que coisas como deve ser. Brancos de sano avião, que comanda aí na tudo, que comanda no cacibe dele, porque teve homens competentes com coragem para poder assegurar aquela lá. Que comanda autocarros que deixaram tudo destruído, porque teve homens competentes capazes de assegurar aquela lá. Então, o ser humano, ou seja, capital humana, está constituindo vetor principal para o processo de desenvolvimento. E o que outro estudo de invenção? Que outro estudo de explicação? Que outro estudo de hora que o mistério obi, que o orelha mistério obi, mas nunca pode desenvolver. Nunca pode desenvolver. Se a nós realmente nunca aposta, não na competência. Nunca pode. Não pode pensar como a Suzy Barbosa, doutora Suzy Barbosa, ministra de Negócios Estrangeiros, e também namoro para poder fazer esse trabalho extraordinário que está a fazer. Não, porque ela tem competência para fazer isto. Ao longo desses 5 meses de governação, pode ainda mudar o quadro geral do país, no nível de política externa, e não mudar a imagem do país, porque ela tem competência para fazer isto. E que a magia. E que porque é bonita, não. Porque tem capacidade para fazer. É como está na fazer. Fernando Dias, trabalho que está na fazer. E que porque é bonito, porque é mais jovem, mas porque tem noção e tem capacidade e sabe como a coisa está fazendo. É como nós estamos hoje, esse trabalho extraordinário que o ministro da Administração Territorial está a fazer, porque tem capacidade para isto. Ora que o Jubi para de Fadia, ministro das Finanças, trabalho que está a levar a cabo, pois gente receber salário todo mês, sem ajuda externa, e desenhar plano estratégico para o desenvolvimento de Guiné-Bissau, e que com máquina também na Muro, Jambacuso ou Nas que está usando a casa, não. É porque tem capacidade para fazer esse trabalho, e tem capacidade comprovada. Tá bem?
E tem capacidade comprovada. Ora, quando olha o ministro da Educação Nacional e Ensino Superior, trabalho que está a levar a cabo, reformas que estão a implementar no sistema de educação, e como alguém está a dar mal na água para poder passar na porta para ver trabalho, para poder papear, ele tem competência para fazer. Ele comanda está a fazer da melhor forma possível. Então, esses exemplos práticos que não tem que pegar para poder falar como assim, senhora, e vale a pena não pegar competência, e vale a pena não apostar na competência, e vale a pena não valorizar a escola, porque aquilo aqui é caminho para desenvolvimento, aquilo aqui é caminho seguro. Nisto fala, que é que eu falei até ali? Que é que põe Guiné-Bissau que desenvolve? Que é que põe Guiné-Bissau onde é que está e falta de recursos humanos competentes, capaz de poder assegurar o desenvolvimento de Guiné-Bissau, capaz de poder projetar Guiné-Bissau para o melhor rumo, capaz de poder alavancar desenvolvimento sustentável para Guiné-Bissau, capaz de poder levar Guiné-Bissau a bom porto. Aquilo que falha. Aquilo que falha. Portanto, não seguir caminho para a educação. Nunca pude continuar a cercar intelectuais. Nem momento que me instalei. Ali na Europa. Porque recebi com manhã salário que está recebendo na Guiné. Capuri segurando. Apesar que me pude dar cabeça, está na cabeça que se é na Guiné-Bissau. É momento que me instale. Quem copia com aquilo é Guiné-Bissau? Quem copia com aquilo é Guiné-Bissau? Me se estava na sala de aulas para estar na papel, suma que na papel que bolsa, suma que facila ontem, ao longo de 16 anos. Mas continuava na forma de gente estão assistindo nesse momento, nesse programa que está nas universidades, nas mangas e partes do mundo. Sim, senhora, aquilo que no Bíblia continuava, apedrejava eles conhecimento para amanhã para assumir liderança de uma forma responsável. Mas quem que perde? E Guiné-Bissau. Porque a mensagem que na lança ali, e que não pode atingir de uma forma direta, como no passado. Não apostar na inteligência, não apostar nas capacidades, não ganha só um bocadinho de coragem de fazer uma pequena reforma dentro do sistema, para não falar gosto a partir de gosto, quem que não entra ali, e quem que apresentar capacidades, quem que mostrar qualidades, e caminho para desenvolvimento, e caminho para não avançar, e caminho para não progredir, e caminho viável e seguro para não desenvolvimento no país. Porque problemas está e preciso adotar uma fórmula, e que a fórmula mágica, mas a fórmula científica para responder problemas atuais. Problemas atuais exigem adoção de que não pode chamar de problemas atuais e precisa adotar mecanismos de chamadas perturbadores e preciso realmente ter conhecimento para não poder avançar para um desenvolvimento sustentável. E conhecimento, por enquanto, nunca prioriza conhecimento. Por enquanto, a nunca seta sumir. Como quem que deve passar adiante para resolver no problema, no estudo, inclusive de ser. Quem que tem noção? Nunca ou não vai. Não conta histórias, não toca palmos, não cria expectativas falsas, suma que não criá-la ao longo de nossa independência, mas nunca alcança desenvolvimento. Porque entendido como a educação é o que te muda a sociedade. Entendido como a educação é o que base de estrutura de conhecimento. Porque entendido como a educação é o que guia, é o que te orienta o pecador. Para o pecador poder portar direito como deve ser na sociedade e precisar de passar por um processo de instrução. Esse caminho seguro para desenvolvimento. Educação é o que não pode. Um grande pensador do tempo antigo, e fala, aliás, cientista da educação, chamado Paulo Freire, brasileiro, e fala como se não muda, se a sociedade que muda, ou a educação vai conseguir transformar
Gentes, então, gentes que podem transformar sem educação. Quer dizer, se a educação que tem a capacidade, e que tem a força, e que tem a condição de poder transformar mentes de gentes, então, que sociedade que pode nunca transformar sem educação. Ou seja, em outros termos, só a educação que pode transformar sociedade. Nelson Mandela fala como a arma mais poderosa para a transformação de sociedade está chamada educação. Cabral tem noção diz na ele comanda Amílcar Lopes Cabral nas zonas libertadas, implantar escolas e aprender diz na isso que não na papel ali. Cabral teve noção. Então o que é que faria? Não está a tomar problemas não na garganta. Não está garganta aqui outro, não garganta aqui outro, não garganta aqui outro, não que outro ele que problema, não que outro. Dia que a educação torna um elemento suficiente, maior parte do povo de Guiné-Bissau tem documento, tem acesso à instrução, mas te falamos como é na muda políticos. Não can ter políticos que não tem no país. A única forma para não ter políticos que não tem no país e educação que pode levar no para lá. Porque a ossa mim tem políticos que na hora que não passa só e se tem que ainda dão, mas nunca can chegar de votar nela. Porque isso vê como é que tem condições para resolver o problema enquanto governante. Se não tem um sistema de educação eficiente, misti falamos como não cana tem juízes que não tem, tipo de juízes que não tem na Guiné-Bissau e cana tem. Porque não conta eles, claro, como é que tem competência, não revela essa incapacidade, não conta eles como é para fazer outro trabalho, porque é que tem competência para fazer. Não mostra eles ser fraquezas. Se não tem um bom sistema de educação, não tem condições de falar médicos que está afirmando alguém namora, uma jura, e jura para tratar saúde, para defender-se de ser humano até na morte, mas no entanto, para ver de 1.000 francs, 12.000, 5.000, 10.000 e precisa de assistir alguém toque está morre, porque cá tem aquela lá, dia que a educação vale, não can tem que tipos de médicos, não can tem que tipos de enfermeiros, não can tem que tipos de doutores. Dia que a escola vale, gente tem noção. Eu disse a escola transforma eles. Não can ter tipos de gente que passaram diante e na gasolina, e na cabacaula, era falar com eles importante, não can ter eles. Não can ter educação que tem que ter educação que tem que promover, educação que tem que servir como guia, educação que tem que servir como elemento para a transformação de sociedade. E que tem outra via, que outra via não é inventar não. Que outro via não está na querer só passatempo, que outro via não está na perda de tempo. Não está na perda de tempo. Não, fulano também era doutor e estava na tica e fascinada. Esse argumento é falso, esse argumento é fraco, esse elemento é suficiente. Não é suficiente. Porque traz de que alguém e que tem homens competentes para poder mostrar as fraquezas. E a comanda não pensa. Então, para próximos tempos, para poder chegar a lugar que não pode chegar, para poder chegar a desenvolvimento que não desviar, não tem que apostar na sapiência. Se não apostar na sapiência, não continua a falhar. Não continua a cana vai nem cal. Não hora que anos passa, não riba mais a zero. É preciso. E verdade que é processo tem que acompanhado de uma forma, é processo de educação e tem que fazer de uma forma completa, porque esse processo de educação que é acompanhado na formação de caráter, na formação de personalidades, não está tendo doutores falsos, não está tendo médicos falsos, não está tendo advogados falsos, não está tendo profissionais falsos. Sim, senhora. E tem que acompanhado com formação de caráter. Porque senão vão ter doutores na justiça que nunca querem fazer justiça. Para ver se é falta de caráter, com moral. Mas esses valores essenciais não podem vir confundir para pensar como não. Então, se aquilo que acontecer, se aquilo que é cedo, então é que preciso escola. Não é assim. Se o que tem homens de caráter,
Homens porque educação é um processo completo. E hora que a gente adquire só conhecimento, mas no entanto é que tem caráter, é ser homens que não agem moralmente, não está passando a ter profissionais falhados no sistema. Malamente se me diz. Mas aquela é a razão de falar como não cadê apostar no conhecimento. Não. Porque não tem médicos que não afirmam e bata de alguém na morrer para ver de dinheiro. Porque que tem moral, porque que tem caráter, porque ele quer defender valores fundamentais de ser humano. Que lá que significa não quer apostar no conhecimento. Porque não tem políticos que não bata furtar só o dinheiro. Então, para aquilo lá que é preciso não apostar. Não. Esse argumento é falacioso. E que tem pernas. Caminho para desenvolvimento. Se não mistura Guiné melhor, nada de fanatismo, nada de explicações, nada de contar histórias, não aposta no conhecimento. Mas nada. Quem como não se vê, vai passar no diante para resolver no problema, nós tudo, com ele. Nós tudo com ele. Não quero cansar de dar bons exemplos de ministros, 4, 5 ministros que estão no atual governo. Que é que estão a fazer? Um trabalho extraordinário. Esse que caminho seguro para desenvolvimento. E esse que caminho, nunca tem outro caminho. A nós Guiné-Bissau porque precisava de 102 deputados. Guiné-Bissau precisa de uns 60 deputados, basta. Nunca precisa de 30 e tal membros do governo, nunca precisa. 10, 15 membros do governo, chega. Mas basta ter capacidade. Basta estar preparado, basta mostrar como eles têm conhecimento, eles estão a resolver o problema de Guiné. É complicado agora com não papel de Guiné. Às vezes, está levando nas situações de bloqueio, porque problemas de Guiné-Bissau é conjuntural, ou ter um sistema. Problemas de Guiné-Bissau sistêmicos. Tem um sistema que está a sustentar vícios. E esse sistema, para destruir, com certeza é fácil. Para lutar, a boa na Guiné-Bissau, que não conta a verdade, a boa que está olhando como inimigo. Toda gente está armado contra inimigo. Que para a boa inimigo. Toda gente está vira contra a boa. Tudo na papel mal de boa. Porque está na conta a verdade. E um sistema. Então não tem que ter força e não ter coragem. E não continuar a andar para frente, para falar como sim, é preciso para quebrar esse sistema. Porque se não quebra esse sistema atual que tem no país, não tem condições para desenvolver. Não can alcançar desenvolvimento. Que outro estudo de publicidades, que outro estudo de fanatismo, que outro estudo de explicações, caminho para desenvolvimento. Põe o homem competente para ir resolver o problema. Então, o que eu passo ao longo desses anos? O que eu não assisti nesses 47 anos, como ela nem disse na papel dela? Ele não promovi ignorância, não promovi nepotismo, não promovi clientelismo político, não pus interesses particulares acima de interesses da nação, nem condições não capurem avanço. Então, uma das soluções para as soluções de problemas de Guiné-Bissau, para apontar Guiné-Bissau para um caminho mais seguro, para um desenvolvimento sustentável, Malamene está propõe o único caminho. Fórmula que a gente na pede para encontrar problemas de Guiné-Bissau, estabilidade de Guiné-Bissau, e único, não tem a única perspectiva. Não promove conhecimento como caminho ideal. E tem gente que na luta, a hoje na Guiné-Bissau, gente como ainda vai Suíça. Pergunta, o que ela vai fazer na Suíça? Não vai, porque e tem problema, e tem crise política na Guiné-Bissau. Assim que alguém respondeu, como é que tem crise política na Guiné-Bissau? Perguntar quem que tem problema na Guiné-Bissau? Não, então, pede-se perder eleições. Quer dizer, se pede-se perder eleições, isso significa que a Guiné-Bissau está na crise política. Quer dizer, tipo, é alguém que chega no nome de democracia e que está falando de democracia e pensa que uma pirri também está fazendo parte de democracia. Quer dizer, se alguém perder a eleição na Guiné, isso significa automaticamente que o país está na crise.
Se alguém pedir eleição, o que ela significa? O país está na crise, então não, está na democracia. Gente estava enganando ao longo de 20 anos de democracia, de como a Guiné-Bissau entrar na democracia, afinal a nossa fica democrata. Afinal está enganando, é que está comprometido com a nação. Afinal está enganando como não é entrando na democracia, mas eles podem ficar democrata. Se alguém pedir eleição, isso significa como não está na crise política. Que a gente que tem noção de que está falando de crise política. Gente esquece o que está falando? Crise política. Ninguém quer ter problema com ninguém. A botar falar como o país está na crise. Qual tipo de crise? Qual tipo de crise que tem na Guiné? Qual crise política que tem na Guiné? Não é hora que não há papel. Qual crise que tem? Só porque duas gente vai à eleição, só falar e ganham, só perder. Então aquilo é crise política. Gente que tem noção de que está chamado crise política. E preciso para nós estar ali, para abrir sessão de formação para contar gente que é crise política. Guiné-Bissau está a viver na normalidade constitucional. Não vai eleições. Ilegitimado tudo órgãos de soberania. Não tem problemas de crise política. Que crise política que a gente na papel é falso. Não há crise política. Porque ninguém quer ter problema com ninguém na Guiné. Mas um processo falso não é andado, que ele gente na Cavacau, que ele é na correr de um lado para o outro, não vai Suíça, não vai em Cassibinunde, não Tiganunde, não vai falar que tem crise política na Guiné, para já a marcha que tem na Suíça. E bom, hora que nós não fazemos coisas para não procurar informações prévias. Povo suíço que está sem marcha. Está na lei, na Constituição. Vou perguntar na Suíça, antes que vão partir para a Suíça, povo suíço que está a marchar. É ter indica, sim, é ter indica. É ter correios, é ter cartas, é ter mandar para reclamações, mas sair na rua. O povo suíço que está saindo na rua. Atenção. Se gente não vai lá para comemorar 24, para fazer festa, para estar tudo bem, um direito que está assistindo eles. Mas como a marcha que tem na Suíça. Povo suíço, nesse sistema de organização social, é que tem nada, é que está fazendo marcha. Não é que tem assuntos para marchar. Não é que podia bater sair na rua para marchar, mas dentro de ser organização do Estado, na Suíça, ninguém quer marchar. Vou apontar suíços, a bons filhos de Guiné-Bissau que estão na Suíça, vou apontar eles. E que está fazendo marcha lá. Povo suíço que está saindo marcha, que fará outro alguém para bater com uma marcha, aquela que tem lá. E que está fazendo lá. Ok? Que elas iam gastar, que não fala de plenitude de desenvolvimento. Que elas querem coisas assim como sair na rua, que é para eles um teatro mesmo. Que é palhaçada, uma que não fala ali mesmo. Eles estão revendo que tipos de valores mesmo. Eles ultrapassam largamente que tipos de conceitos de marcha, de identificar que algumas partes da Europa ainda sobram que lá tem na Suíça. Aqueles países que ganham top de desenvolvimento. É que está envolvido nesse tipos de coisas, man. Então, vou apontar na minha lista. Antes que eu falar, vou decidir para a Suíça. Vou apontar alguém que está lá na Suíça. Para ir dar voz passada de Suíça. Para contar voz como na lei de Suíça. No ordenamento jurídico suíço. Ninguém quer estar marcha lá. Vou que se vê. E preciso de lupa bem para isso não acontece. Alguém vai à eleição se perde. E precisa para ir andar todo o canto do mundo. Como por que perder eleições? Por enquanto eles, defensores de valores democráticos, recebem como normalíssimo e fazem parte, digamos, de democracia para alguém perder. Porque está promovendo a oposição. Daí não papel de oposição responsável. Como aqui está fazendo qualquer papel de um opositor responsável na democracia. Qualquer papel de partido de oposição na democracia. Presidentes na saída de outros países do mundo, na Guiné-Bissau, para bater comemoração de data de não independência, estão abandonando esse país
está na baila para dar força, está para baila para falar como a Guiné-Bissau está e voltar à normalidade constitucional, Guiné-Bissau está na viver na direito, Guiné-Bissau e torna já um país normal, Guiné-Bissau está na andar já em bons pés, e não tem cidadãos que não saem como ainda vai marchar porque alguém perdeu eleições. Esse cara tonteria que o PIA já se colocando nele ao longo de 47 anos, ainda é continuar nesse teatro de falar gente como tem que marchar. Marchar para quê? Porque alguém perdeu a eleição. Como a Guiné-Bissau está na crise, um talento, como que é corrida que está nele, assim, como que tem. Não, malamente já me está por parar para vai, vai Suíça. Mister vai Suíça, o que tem na Suíça? Não, Mister vai lá para vai marcha sobre que Guiné-Bissau está na crise, qual crise que tem? Alguém vai eleição se perder, então Guiné-Bissau está na crise. Será que gente está duro, gente está tendo um problema de cabeça? Porque é difícil também para estar a seguir comportamento de alguém que tem problema de cabeça. Se gente está tendo problema de cabeça, como quando falam como alguém vai eleição se perder eleições, que significa logo o país está na crise? Gente que está tendo noção de que está falando crise política. Gente esquece o que está falando crise política. Ninguém quer ter problema que ninguém na Guiné-Bissau. Tudo coisa se está conforme. Gente vai eleições, outro ganha e falar e ganha. Próprio ter tribunal que gente se fiança nele e conta de quem que ganha. Gente na saída com uma marcha, acha como a gente tem noção de que é na fazer. A gente está segundando atrás de democracia, é que segundando atrás de como direitos para estar na face outra coisa. Será que a gente está tendo um problema de cabeça? Como na vai Suíça, povo suíço, atenção, povo suíço que está marchar, ok? Ninguém quer chegar de resistir na história, nas últimas histórias do mundo, há 20 e tal anos, ali para olhar como, ou para ouvir como o povo suíço sai em marcha no seu ordenamento jurídico e cá está lá autorizado. Boca se viesse da conta você lá hoje, e cá está lá, ok? Vou aprender essa hoje, vou pôr isso na boa mente. Ele que manda boca na marcha, nenhum metro na Suíça, nenhum metro. Onde é que vou sentar? Onde é que vou falar bom estar? Lá que vou continuar a estar. Nem cá o bocana vai. Tá bem? Vou por ir para outro na carro, vou no outro carro, vou para outro lado, vou passear, vou sentar lá, vou fazer festas lá, tudo bem. Na Suíça, marcha catela. E cá tem. Tá bem? E cá me que fala aquilo, e cá me que fala povo suíço, não, que botam eles marcha, não. Lá cá tem marcha. Ok? Vou parar de promover ignorância. Vou parar de promover. O país canto tempo, vou bloquear o país. Veja, você bloqueou o país há décadas. Alguém está perdendo eleições. Ao invés de sumir derrota, de falar como a mim perdi, para não trabalhar para a próxima vez, para talvez não ganhar eleições, ou está saindo a cabacau, como você está na marcha. Marcha de quê? Umaru Sissoco embalou e não presidente para os próximos 5 anos. E de quem que dê, esse problema, se alguém tem problema de pagar renda para ver como Umaru é presidente, esse problema, se filho de alguém que está na estudar de gosto porque é cortado mangueira, esse problema, se contra alguém tem que morrer porque Umaru é presidente, esse problema com sua família, e queria que Umaru é presidente da república para os próximos 5 anos, que a democracia fala, que ela não seguir, dói quem doer. Pai de quem que dê. Pai de quem que dê, mas vai ficar sabido como Umaru não presidente, quer alguém mistiu, e cá misté, e faz direito, e cá faz direito, e não anda bem, e cá não anda bem, e giro, e cá giro, e bonito, e cá bonito. Ele é presidente de Guiné-Bissau para os próximos 5 anos. Tá bem? Se vou mistar palhaçada, vou continuar na palhaçada. Vou mistar buressa, vou continuar na promover buressa. Vou mistar em Cacibique, vou continuar em Cacibique. Mas Umaru Sissoco embalou e presidente de todos os filhos de Guiné-Bissau para os próximos 5 anos.
Se Deus só me se rompe camisa, rompe boca, camisa lá, boca se vê lá. Todo o teatro como este faz fácil, mas ele não presidente e bom presidente a nós tudo. Começando até na domingo Simões Pereira, ele, Umaru Sissoko Embalo e se presidente. A não promover grandes eventos nunca vistos na história democrática. De na Copeja, se está na manda desse partido único e falar com 5 chefes de Estado na Bahia, está na Riana Guiné-Bissau, boca contente ainda que festas que está na facídula, irmãos ficar alegre, tudo gente sair na rua, e na toca palma, chefe de Estados que na Bahia para Guiné-Bissau, a voz que ela está de voz, porque a voz é diabo, a voz é Satã. A boa me se olha, povo não sofrer, povo que pode gozar de uma alegria, povo que pode ficar à vontade, povo que pode divertir, povo que pode sair. Bom diz que se como povo tocava bons palmos há décadas. Ele presidente, quem comiste e comiste para tomar água e beber, se me se pica na ponto, se me se cai na comboio, se me se despede se trabalho. Se me se iranja que por iranja veneno e bibi, se me se fazer qualquer coisa que pode fazer para se vida, se me se está para simplesmente desistir, Umaru presidente da República para próximos 5 anos. Atenção! Para próximos 5 anos, vou pôr para a cabeça para aquilo, vou pôr para a cabeça para aquilo é o problema. Ele, presidente da República de Guiné-Bissau, e faz direito, e cá faz direito, e não anda bem, e cá não anda bem. Ele, presidente para próximos 5 anos. Essas regras democráticas, assim que democracia instituído, assim que instituído para ele, alguém tem que ganhar, outro perder. Boca entendendo esse. Vou falar com uma voz democratas. Vou falar, vou ter na democracia. Vou falar também, vou me ser pluralismo de pensamento, de ideias. Vou me ser para gente, cada quem decide. Vou saber como alguém tem que ganhar, outro perder e fazer parte da democracia. Vou lembrar como a Cumba e Alan perderam eleições. Nas eleições posteriores e ganhar. Vou esquecer que Mamalamba cai perder eleições. Nas eleições posteriores e ganhar. É tudo, vou lembrar dela. De como vou poder perder a hoje, amanhã vou poder ganhar eleições. Vou pôr isso na boa cabeça. E preciso para entrar, para destruir o país. E papel do opositor na democracia, é verdade que tem mangas de papel, mas esse papel preponderante, esse papel que nós não aprovamos na democracia, esse papel aceitável, e papel de ajudar numa governação responsável, e papel de criticar não parte que o governo nunca faz direito para criticar. Esse papel do opositor na democracia, o papel de oposição na democracia, e para ter problema de povo, para vir pôr para o governo para ir resolver. Esse papel de opositor na democracia, papel de opositor na democracia, e para ter ideias mais avançadas do que próprio quem quer governar, para o povo confiar nele para ir governar na outra oportunidade. Esse papel. Esse papel que de bloqueio. Esse papel que de põe e andar tribunais constantemente. Esse papel que de bloquear o país. Esse é o papel de opositor. Um conselho opositor que está andando na opositor como anarquistas, né? Também tem bombas para destruir a governação, para destruir o país. Sim. Esse que se está assumindo no momento. Ainda promover um evento de orquestra, matar alguém amanhã para poder falar com o governo que fácil. Veja, se está a fazer essa montagem. Criar um pânico sobre Antônio Indiá e outros gente. Se só queria desordem. Tenha 2.000 homens no terreno. Desde ontem, de dia com de noite, na patrulha, toda a cidade. Há pouco brincar, boa família que não perder. Esse conselho, essa informação que nos dá de como a bomba se cria desordem amanhã, serviço de inteligência tem nela a semana, tá bem? Pô, queria desordem, boa, se dono que não perde vida, sem nada, tá bem? O Maruino presidente para os próximos 5 anos. E deu, e cadê o contente, o mistiu, que é o problema, tudo que o interpretar é o problema. Ele, presidente da República para os próximos 5 anos. Aquilo é de democracia. Ganhe quem que o povo, maioria vota nele. Ponto final.
Enquanto vou cuidar caminho de guerra, vou cá na mandana Guiné. É a atual direção encabeçado para Domingos Simões Pereira. Por enquanto, entendi como caminho de divisão, caminho de bloqueio, caminho de guerra, ele que nos ajudar para ficar também seguro de como nunca é cá na mandana Guiné-Bissau. Nunca. E cá começou essas eleições que passam assim, que na vinda, que aqui na mais pirri não próprio. Porque não me está quem desenvolver no país. Não me está criar condições de paz. Porque nunca podia alcançar desenvolvimento na guerra. Então, se uma está interessado para guerra insanável, guerra infinita, vai continuar a guerrear e nem chegar à altura ainda bata a guerrear só com si cabeça de si. Mas ninguém. Amanhã, quem comiste para si família, olhar, vai tentar criar desordem. E não olhar, e não pagar. Não pagar. Família perder e o bique aqui na ganha lá. Porque se vê como são loucos que por aí criar problema lá. Quem que tem cabeça sã e cana vai. Grande problema. Mas quem que gravado como é caçã e não mostrado como é caçã. Simplesmente. Que problema que vamos criar amanhã? Vou criar. Evento na corrida assim, normalidade. Mancara cana quebra. Nada cana tem. Gente na jumba e população na anda de um lado para outro. Negócios na fazer como deve ser. Cada aqui na bibiago maneira que miste. Nada cana tem. Tá bem? Portanto, vou continuar no teatro. Para ver a instabilidade que provocado para PSC, que colocaram nessa aliança de 47 anos. Entendi como é caminho de guerra, caminho de nepotismo, caminho de clientelismo político, caminho de difamação, caminho de guerra, caminho de aquele valores que é arca de luta. E aquilo que é por que ele tem. Portanto, vou continuar a curir. Vou fazer tudo o que vou poder. Mas Mendes não diz a voz. Bom trabalho. E o que vou fazer? Amanhã, quem que brincar, não na massal. Toquita sentir como é massal. Amanhã para amanhã. Até gosto de noite. Desde ontem, anteontem, está já assegurado todo o território nacional. 2.000 homens. Vou aventurar. Voltou a olhar a aventura. Eleições ganharam já para alguém. E falaram como fulano tal ganha eleições. A gente está na bandidagem de desinformar. Como é que ganha eleições? Está na conta mentira. Bandeira, a boca se quem que ganha eleições. A mim que tem que contar quem que vai ganhar eleições. Vai fazer ignorar. Para a gente entrar na ignorância. É não olhar. Se CNE fala alguém ganha eleições. Alguém tem que lançar como em conta como aquela que ganha eleições. É que CNE. Muito obrigado por mais uma edição do programa de hoje do Lupa. Não espero com uma êxito inteira grado de voz. E não preferi vir fazer um balanço, talvez depois da manhã. Vim de uma forma mais memorizada. Daí, tive dois convidados para não vir fazer na várias frentes aquilo que pude marcar. Processos de Guiné-Bissau, talvez não na várias outras perspectivas, porque tentar de uma forma resumida, entender como um cana por ter tempo também muito suficiente para poder papel de uma forma alargada, mas em caso alguém tenha dúvida sobre o processo, digamos, de não independência até ali, enquanto professor de história e tenha algum dado histórico que alguém precisa dele, malamente ter noção mais ou menos de história de Guiné-Bissau, desde formação de grandes estados africanos, desde o Império Mali, Ghana, Songhai, até na formação do Império Gabu, para dar nascimento ao Estado de Guiné-Bissau, e como é que processos de colonização ocorrer nesses pontos mais avançados, e como processo de descolonização, assim como período pós-colonial. Portanto, não pude, de uma forma, num exercício de cidadania, não pude estar na condição, sim senhora, de ter um dado histórico e para poder papiar dele de uma forma exaustiva ou de maneira que não emancipar qualquer que seja dúvida. E para falar como é um processo de desenvolvimento
E foi um processo brilhante, e foi um processo coroado com êxito, e foi um processo que acarreta, digamos, um esforço de manga de gentes, mas mesmo assim a nós não tem que valorizar, a nós não tem que dar respeito, a nós não tem que andar com a cabeça erguida a nível de que tem a ver com a nossa história, porque cada povo, cada nação, cada país tem a sua própria história e não tem que respeitar nossa história, não tem que valorizar nossa história, independentemente da situação que o país está encontrando nela, e preciso cada um de nós dar valor àquilo que é sacrifício do passado, e preciso cada um de nós valorizar o que acontece dele, para depois não poder apontar caminho mais seguro para desenvolvimento, digamos, de no país. Muito obrigado. Até próxima edição do programa Olhos de Lupa. Nós estamos ali à boa disposição, a vos acompanhar até ali, aqueles que não têm oportunidade de acompanhar em outros momentos, para falar com um grande abraço. E nós estamos em setembro vitorioso, é verdade. Setembro vitorioso, e ainda para mim tenho duas filhas tudo parido no mês de setembro, portanto e o mês também altamente vitorioso para mim, e pensa como a Guiné-Bissau simplesmente que tem a ganhar. Boa noite, Antonieta, escritor Marcelo Aratum, Paulo Mendes, obrigado. De Manecas, Fonseca Mendes, grande abraço. Florença Bassafi, Leo Achino. Carla Correia de Pina, setembro vitorioso para nós todos, para Deus ligar para Guiné-Bissau Outsiders de uma vez por todas.